alunos e alunas, aqui quem fala é o professor Daniel, o professor de ciência de vocês. Então eu dizia a vocês que estarei trazendo um conteúdo novo. Nós iremos falar sobre forças, iremos aprender as 3 leis de Newton, ok? Só que, para que nós venhamos entender melhor o conteúdo de hoje, eu trouxe aqui um amigo meu, bastante conhecido, o incrível Hulk. Pois é, aí ó, o incrível Hulk, um cara muito forte, muito pesado. Nada mais nada menos do que representar esse comandante aí, para representar o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar sobre força, ok, meus alunos? Vamos aprender um pouco? Então é o seguinte, nós iremos falar hoje sobre um conceito bastante importante, referente à disciplina de física. Nós vamos falar sobre as 3 leis de Newton, ok? As 3 leis de Newton estão relacionadas a um termo bastante importante, forças. Ou seja, para estudarmos forças, temos que lembrar uns conceitos lá do início do nosso conteúdo, dos nossos estudos, falando sobre grandezas vetoriais. Então é o seguinte, para falar sobre grandezas vetoriais, temos que lembrar um estudo sobre vetores. Mas para falar sobre vetores, temos que lembrar algumas características bastante importantes sobre um vetor. Lembrando, meus alunos, que um vetor, ele tem que apresentar algumas características. Que características serão essas? Vamos lá para a primeira. A primeira característica de um vetor é a seguinte, ele tem que apresentar, ó, o módulo, beleza? Tem que apresentar também, meus alunos, a direção, que é muito importante em relação ao estudo vetor. E o próximo dentre eles, temos que falar também sobre o sentido. Então, quando falamos sobre vetor ou grandezas vetoriais, temos que lembrar desses 3 conceitos. Módulo. Módulo quer dizer o tamanho da reta. Direção, vamos saber se é para frente, para trás, para direita, para esquerda. E o sentido está ligado à direção. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro passo. Para estudar vetor, sempre vamos ter algumas representações, meus alunos. Pode ser qualquer letra. Nesse caso, podemos ter uma letra A, uma letra B. E para mostrar que trata-se de um vetor, essa letra tem que ter o que em cima? Ó? Uma setinha em cima. Lembra-se disso, né? Se tiver uma seta em cima dessa letra, estou trabalhando sobre grandezas vetoriais, estudo de vetores. Vamos agora para as retas. Primeira reta que nós vamos fazer no sentido vertical. Vou pegar aqui 2 retas. Vou aqui colocar, todas apontando aqui para cima. Vou chamar cada uma, meus alunos, de vetor. Um será vetor A e o outro será vetor B. Eu tenho aqui 2 vetores. Olha só o que tem de importante nessas retas, nesses 2 vetores, porque eu coloquei aqui as letras. Eu observo que elas têm algo em comum. Elas têm o mesmo módulo, vamos dizer assim, mesmo tamanho. Beleza, está falando sobre o módulo, mesmo tamanho. Elas apresentam a mesma direção. Por que mesma direção? Ambas estão na vertical, ou seja, estão em pé. E apresentam o mesmo sentido. Por que mesmo sentido? Olha só a setinha lá que está apontando para cima, ó. Mesmo sentido. Então, esses 2 vetores têm os 3 termos aqui em comum. Vamos para o próximo passo, vamos fazer o próximo vetor. Se eu fizesse o próximo vetor desse jeito aqui, ó. O que eles teriam em comum? Vou caracterizar cada um como vetor C e vetor D. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, para a gente dizer que tem o mesmo tamanho. Beleza. Olha só, esses 2 vetores C e D, eles têm algo em comum. O que eles têm algo em comum, meus alunos? Primeiro tópico, eles apresentam o mesmo módulo, porque tem o mesmo tamanho, olha lá, ó, mesmo módulo, mesmo tamanho. Apresentam a mesma direção, porque estão o quê? Em pé, na vertical. Porém, apresentam sentidos opostos. Olha para onde a seta está apontando aqui para baixo e a outra seta para cima. Beleza? Tem o mesmo módulo, mesmo tamanho, mesma direção, porém sentidos opostos. Vamos para o próximo tópico, meus alunos. E se por acaso eu quisesse representar o vetor da seguinte maneira, olha só. Vou botar bem aqui e esse aqui. Vou chamar cada um de... Um será vetor E e o outro vetor F. Beleza. O vetor E, em relação ao vetor F, nós temos algumas características semelhantes. Dentre elas, quais são?
Exatamente, quem falou direção acertou. Outro ponto em comum entre esses dois vetores. Tempo para pensar? Exatamente, quem falou sentido também acertou. Porém, temos algo diferente entre eles. Eles apresentam o que, meus alunos? Módulo diferente. O que quer dizer o módulo? É o tamanho desses dois vetores, dessas duas retas. Ou seja, um tem um tamanho maior e o outro tem um tamanho menor. Então, a diferença entre eles, nesse caso, será o módulo. Ok? Essa foi uma breve apresentação em relação aos estudos vetores. Porque se vamos trabalhar com forças, lembrando que força é uma grandeza vetorial. Então, você deve ter uma noção sobre grandezas vetoriais em relação ao módulo, a direção e o sentido de um vetor. Ok, meus alunos? Tendo conhecimento sobre grandezas vetoriais e estudos vetores, que vocês já conseguiram compreender, vamos agora estudar o que? As 3 leis de Newton, ok? Vamos estudar a lei da inércia, a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. A primeira lei que nós iremos falar é chamada lei da inércia. Ou seja, a lei da inércia nos diz que se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se um corpo está em movimento, ele permanece em movimento. Podemos ver então uma representação. Observem aqui essa imagem. Nesta imagem observamos aqui uma família está dirigindo o carro e pode-se observar que eles estão sem o cinto de segurança, estão desprotegidos, né? O certo é estar sempre com o cinto de segurança. Só que ele não observa que na segunda imagem tem um poste à sua frente e ele acaba colidindo com o poste. Mas por que será que eles acabaram sacando do carro, sendo que o carro parou ao colidir com o poste? É simples, estamos falando da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Lembrando que se um corpo está em movimento, ele permanece em movimento. Se está em repouso, permanece em repouso. Só que, para um observador externo, como nós falamos sobre referencial, que nós estudamos em sala de aula, um observador vai olhar que os passageiros daquele carro estão em movimento. Para eles acham que estão em repouso. Como eles estão a uma certa velocidade, o corpo deles, quando o carro colidir, eles ainda iriam continuar em quê? Em movimento. Ou seja, isso não iria acontecer se ele estivesse com o cinto de segurança. Ok? Vamos para a próxima lei. A próxima lei ela é bastante importante. Ela nos diz o seguinte, que a força resultante é igual ao produto entre a massa vezes a aceleração. Então, é o produto entre a massa e a aceleração. Olha só o que diz a segunda lei de Newton, meus alunos. Eu tenho aqui força resultante, vou botar aqui um Rzinho de resultante, ela é igual a massa de um determinado corpo vezes a aceleração que esse corpo sofre. Então é o seguinte, para a gente entender esses conceitos, temos que voltar a um termo bastante importante chamado SI, Sistema Internacional de Medidas. Vamos lá, próximo passo, meus alunos. Eu tenho aqui a massa, vou botar aqui, massa, e eu tenho aqui aceleração. Em que, quando se fala em massa, gente, tô só lembrando que massa ela é dada em quê? Em quilogramas. Beleza, meu compadre? Vamos lá, próximo. A aceleração, ela é dada em quê, meus alunos? Metros por segundo ao quadrado. Então, temos aqui as duas unidades de medidas importantes que vocês devem saber. Quando você trabalha com física, não é só chegar e jogar os números, não. Tem que saber as unidades de medida. Pronto. Então, força resultante seria igual a isso. De modo que, meus alunos, se eu multiplicasse esse produto, eu ia ter que força resultante em unidades de medidas, eu teria o Newton, também chamado de N, ou seja, eu ia ter o Newton. Beleza, meus alunos? Então, esta seria a minha unidade de medida e esta seria a fórmula para calcular a segunda lei de Newton, ok? Vamos para uma demonstração. Observando aqui essa imagem, observem aqui, eu tenho aqui uma família, eu tenho aqui um pai, uma mãe e uma criança. O pai está dormindo, só que eles querem aprontar uma coisa com o pai, vão empurrar o carro. Observe na imagem, eles estão aplicando uma força sobre o carro, no sentido da esquerda para a direita. Então é o seguinte, meus alunos, observa que para empurrar o carro eles têm que exercer uma força, ou seja, uma força resultante. A força da mãe mais a força do menino vão se somar, porque elas estão na mesma direção e apontando para o mesmo sentido, força resultante. Então é o seguinte, o carro ele apresenta uma massa, o carro, e ele precisa o que? Se deslocar. Quando ele se desloca, ele vai sofrer uma aceleração. Estava em repouso e assim então a sua velocidade ela irá aumentar.
corpo sofrendo aceleração, massa do carro sofrendo uma força para a esquerda. Então, força, como eu olhei aqui na fórmula, é igual ao quê? Massa vezes a aceleração desse corpo. Então, essa é uma representação da segunda lei, lei de Newton. Vamos para a próxima lei, também característica como terceira lei de Newton, ok? Vamos lá? Próximo ponto, gente, vamos falar sobre a terceira lei de Newton, também característica como a lei da ação e reação. Para muitos aí dizem que é a lei do retorno, tudo que vai, volta. Então vamos lá, terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz que para cada ação que eu exerço, eu vou ter o quê? Uma reação. Vamos observar aqui esse homem que está fazendo flexão, ou seja, ele sempre irá se posicionar, exercer uma força para baixo, né? Quem faz flexão tem que fazer o seu apoio, flexão para cima e para baixo. Isso aqui seria bom até para vocês, né? Nesse período de pandemia, que são só sentados aí comendo e bebendo água direto, suco, guloseimas. Vamos fazer uns exercícios, vamos fazer uma atividade prática de física aí, ó. Tanto o exercício físico como o próprio estudo da física, saindo um pouco da teórica e indo para a parte prática. Então é o seguinte, o homem aqui está exercendo uma força. Quando ele posiciona rente ao chão, ele exerce uma força para baixo. Olha só, a força de apoio para baixo, que seria a força peso dele. Só que de baixo para cima tem uma força contrária. Isso é semelhante à terceira lei de Newton. Para cada ação existe uma reação, uma força contrária oposta à força que ele está exercendo sobre o chão. Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui, ó, uma mulher que ela está empurrando, vamos dizer assim, uma porta, um bloco de madeira, ou até mesmo exercendo uma força contra a parede. A força que ela aplica contra a parede é de mais ou menos o quê? 5 newtons. Só que essa força que ela está exercendo, ela vai reagir de modo contrário. A força que ela está agindo é de 5 newtons, também vai vir uma força contrária de 5 newtons, ou seja, a cada ação existe uma reação. Então, beleza, meus alunos? Vamos olhar esse exemplo de modo prático. Preparei para vocês aqui um experimento. Vamos olhar então como é que ele é? Então aqui, meus alunos, tenho aqui para vocês, para representar a terceira lei de Newton. Vamos falar sobre o pêndulo de Newton. Vamos observar que para cada ação existe uma reação. Observem só. Vou pegar esse blocozinho aqui, essa bolinha, essa esfera, e vou soltar ela, ó. Olha só a reação que gerou. A cada ação eu sempre vou ter o quê? Uma reação. Vamos observar de novo aqui, ó. Vou parar os corpos, vou soltar a esfera, ó. Observaram, meus alunos? Então, esta é uma representação da terceira lei de Newton. Para cada ação eu sempre terei uma reação. Outro termo bastante importante, meus alunos, é chamado de força-peso. Vamos lá então, para força-peso. Olha só o que eu tenho. Força-peso, toda vez que eu falo sobre força-peso, eu tenho que levar em consideração uma força na vertical. Se é força-peso, existe uma força agindo de cima para baixo. A força-peso é semelhante à massa vezes a aceleração. Só que no lugar do ar, eu vou colocar outro termo. Eu vou ter que força-peso será então massa vezes a gravidade, força gravitacional. Então, ou seja, aqui são para forças que eu vou agir de modo horizontal. Na força-peso, eu vou usar o quê? Em relação à força gravitacional. Ou seja, meus alunos, existe uma força que te puxa para baixo, ok? Ou seja, meus alunos, toda vez que nós falamos sobre força-peso, temos que levar em consideração a força gravitacional exercida para o centro de massa da Terra. Ou seja, todos os corpos sempre serão puxados para baixo. Por isso que quando nós pulamos de um prédio ou de uma cadeira, nunca vamos para cima, é sempre para baixo. Então, esta é a força-peso. Então é o seguinte, de acordo com o padrão, o valor da gravidade, ele é dado aproximadamente como 9,8 metros por segundo ao quadrado, o valor da gravidade. Temos também, ó, a massa, que é dada em quilogramas, e temos a força-peso, que nós já sabemos como é que será o resultado final. Gravidade é quando um objeto está caindo.
levando em consideração a força gravitacional. Então, força, peso, também será dado em quê? Em newtons. Ok, meus alunos? Vamos aqui ver um exemplo, então. Se por acaso eu tivesse um caixote, observem que imagem. O rapaz está segurando um caixote, só que ele está cansado, não está para aguentar tanto peso, já está para morrer, já está sem força. Isso acontece por quê? Porque existe uma força-peso agindo sobre o caixote. Uma força-peso, ó, daqui para baixo. É a força-peso, ou seja, é a gravidade em relação ao peso do material. Nesse caso, existe uma massa aqui e a força-peso está agindo para baixo. Lembrando que a força gravitacional puxa os objetos para o centro da Terra com um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, força gravitacional, força-peso. Algo interessante é isso que acontece com todo mundo, inclusive com vocês toda manhã. Observe aqui, ó, toda manhã vocês passam por isso. É hora de levantar e vocês não conseguem. A preguiça toma de conta de você. Ou seja, meus alunos, tem uma força-peso agindo sobre vocês. Se a mãe perguntar, meu filho, por que você não consegue levantar da cama? Ah, mãe, eu aprendi que existe uma força-peso que está impedindo que eu levante. Ah, mãe, rapaz, lá de ser sem vergonha, tuas mentiras, rapaz. Procura levantar, é sério, mãe. Tem uma força-peso agindo sobre mim, por isso que eu não levanto. Desculpa farrapada, né? Mas pode usar essa desculpa aí para enganar a mamãe de vocês, né? Não, mãe, eu não levantei, não é preguiça não, é porque tem uma força-peso agindo sobre mim. Então é o seguinte, meus alunos. Existe uma força agindo sobre ele para baixo. Chamarei ela de força-peso. Força-peso. Olha só, eu botei o setinho lá em cima, porque trata-se de algo vetorial. Força-peso. E existe uma força contrária, de baixo para cima, chamada de normal. Força normal. Então é essencial vocês terem o conhecimento disso. Eu tenho força-peso e força normal. Bora ver a representação de um diagrama em relação a isso. Tem aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui essa figura em que alguém está empurrando o caixote. Então, essa força que ele está aplicando aqui, ó, ela é exercida aqui, ó, força AB. E tem uma força resultante, que é a força BA. Ou seja, para cada ação eu vou ter uma... para cada ação eu vou ter uma reação. E o importante é que, se vocês observarem, existe uma força-peso que está impulsionando o caixote para baixo. E tem uma força contrária que está empurrando o caixote para cima. Essa força contrária de baixo para cima é chamada de normal. A força para baixo é chamada de força-peso. Ok, meus alunos? Então, meus alunos, vamos finalizar agora com o último tópico. Observe essa imagem aqui, ó. Eu tenho aqui um objeto que está parado. Tem aqui, ó, força de atrito. Depois eu vou falar para vocês o que é isso. Ele está no chão. E esse aqui também está no chão. Só que é o seguinte, esse objeto no plano inclinado, ele vai conseguir deslizar sobre esse plano. Porém, olha só o centro dele aqui, ó, força-peso sempre apontando para baixo. E ele também vai ter uma normal apontando para cima. Então, meus alunos, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Aprendemos sobre as 3 leis de Newton, a lei da inércia, a segunda lei que fala que a força resultante é igual ao produto entre a massa e a aceleração, e a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Beleza? Aprendemos também o que é força-peso em relação à força gravitacional da Terra.